o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia, aleluia. Clame, igreja. Você que está aqui, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas agora. Oh, recalalabachore andarebalabalas. Clame, clame, clame. Clame ao Santo Espírito. Use a linguagem celestial. Use a linguagem celestial que o Espírito Santo te deu. Comece, comece, comece. Línguas repartidas como fogo. Línguas repartidas como fogo. Use, use. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia, aleluia. As armas da nossa milícia, as armas da nossa milícia. Línguas, 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 línguas repartidas como fogo. Vai clamando no Espírito Santo, vai declarando: Pai, avivamento, avivamento, fogo, fogo sobre o Brasil, fogo sobre essa igreja, fogo sobre essa igreja, unção, 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 renovo, 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 renovo. Recebe, 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 recebe. Começa a dizer: Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, enche-me. Enche-me, batiza-me. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Com teu fogo. Coloca teu óleo sobre a minha cabeça, Espírito Santo. Oh, relabachore plantare canalabachai. Oh, aleluia. Ergue-te, resplandece. A tua hora chegou, a tua hora chegou. Oh, recanalabachô. Não é hora de ficar escondido, não é hora de se esconder, é hora de se manifestar. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Manifeste-se, 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 manifeste-se. A criação aguarda a tua manifestação. A criação aguarda a tua palavra. A criação aguarda a profecia, a oração, a língua estranha, a palavra repartida de Deus. Aleluia. A criação espera. Fogo! Fogo! Aleluia! Oh! Orando em línguas, igreja. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, e em espírito fala mistérios. Oh, o Espírito Santo está destravando. Tinha pessoas que há tempo não oravam em línguas, há tempo não liberavam o Espírito Santo. Oh, rebalastore canta rebarabatá, lere canta no paralabachai. Ore, libere, libere. Há fogo dentro de você, há fogo dentro de você, há fogo dentro de você. Jesus disse: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão do seu interior. Aleluia. Tem água, tem rio, tem rio, tem rio fluindo no teu interior. Tem rio fluindo no teu interior nessa noite. Oh, fogo, 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 fogo. Senhor, aviva, aviva, aviva a vida de oração, a vida de leitura da palavra. Aviva a fé, aviva o ministério, aviva o dom que há em ti. Oh, recaralabachore andarebarabalai. Busca o Senhor, igreja. Busca, busca com intensidade. Você está na casa do Abba, você está na casa do papai. Você está aqui para buscar o Senhor. Você veio aqui para receber algo de Deus. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para receber a presença do Senhor na tua vida, para ser transformado. Oh, recaralabachore brandare paralabachai. É tempo de renovo. Glória, 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 aleluia. Meu Deus, aleluia. Oh, Jesus, maravilha, Deus. Maravilha, Espírito Santo, aleluia. Fogo do Espírito incendeia, incendeia a tua igreja. A tua igreja não está dormindo, a tua igreja não está parada. A tua igreja, Pai, está se levantando, meu Deus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua igreja está se levantando com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui sentem a presença de Jesus? Digam amém. E aplauda forte a esse Deus. Bem forte. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Pode sentar, querido, Deus te abençoe. Noite gloriosa, na presença de Deus. Amados, nós estamos aqui para buscar Deus. Você saiu da sua casa para buscar a Deus, para louvá-lo, para adorá-lo, para ter intimidade com Ele. Você não veio passear, querido, você não veio fazer um social, você foi ao encontro do Senhor. Não é por acaso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, subamos até a casa do Senhor, vamos até a casa de Deus, até a casa do Senhor. Aleluia. Tem que haver alegria no nosso coração, tem que haver fogo, paixão, querido. Esse vírus veio para deixar a igreja na retaguarda, mas a igreja nunca foi retaguarda, a igreja sempre foi vanguarda, sempre foi linha de frente. A igreja do Senhor é a igreja poderosa, tem uma palavra sobre nós, essa palavra é: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não prevalecerão contra nós. Quem? Contra nós aqui, quando estamos juntos, como diz a canção. Entre nós Jesus está. Quem é fã de programas da natureza sabe o que é que os predadores, quando eles vão atacar aqueles bandos, não é? De animais, de zebras, de gazelas, o que eles fazem? Eles tentam separar uma delas ou duas do grande rebanho, e quando eles conseguem separar aquele animal do grande rebanho, fica uma presa fácil. Assim o inimigo faz com a igreja. Ele fala para você, ele coloca uma falácia, uma mentira na tua mente. Ele diz: não é necessário igreja, não é necessário liderança, não é necessário pastor, não é necessário grupo de louvor, eu não preciso de nada disso, são formalidades humanas, eu posso buscar a Deus onde eu estiver. Tudo isto seria uma verdade linda na boca de Deus, mas quantas vezes isto vem na forma, queridos, de uma mentira diabólica, que tira a pessoa da igreja, que afasta as pessoas do caminho do Senhor. Então você, querido, glória a Deus, que vemos tantas pessoas aqui, e cada dia o público aumenta mais. Você que tem feito tudo, eu não estou dizendo você que está em casa guardadinho, porque tem comorbidades, porque tem dificuldades, você faz bem em não vir, mas você que está fazendo tudo, e quando chega sábado, você fala: na igreja eu não posso ir porque eu tenho medo. Você, querido, reflita sobre a sua vida, reflita sobre as suas atitudes, reflita sobre a sua fome, a sua sede de Deus. Cuidado, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje, querido: valorize o que você já tem. Eu vou repetir: valorize o que você já tem. A palavra nos exorta diversas vezes a valorizar o que vem de Deus. Por exemplo, você tem o Espírito Santo de Deus. Nós estávamos há poucos minutos atrás louvando, adorando, falando em línguas. O que é isso? Quando eu falo em línguas, eu valorizo o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu estou dando vazão para o Espírito Santo. E quando eu sou batizado com a evidência de falar em línguas, e eu fico muito tempo sem falar em línguas, eu estou desvalorizando o Espírito Santo. Então, queridos, não existe meio termo. Ou você valoriza, ou você despreza. Ou você despreza, ou você valoriza. Não tem como fazer mais ou menos. Então, quando você se abre para as coisas de Deus, quando você se abre para o Espírito Santo, você está automaticamente valorizando o Espírito Santo. E quando você deixa o Espírito Santo adormecido dentro de si, quando você não ora em línguas, quando você não busca: ah, mas pastor, eu ainda não oro em línguas, e você parou de buscar esse dom, essa evidência de falar em línguas, significa que você está desprezando o Espírito Santo. Isso é muito sério. Você não pode fazer isso. Você não pode desprezar aquilo que você tem. Muitas pessoas, queridos, fazem planos, ou gostariam de fazer planos, com algumas coisas do passado. E elas dizem hoje: ah, se tivesse dado certo aquilo, olha, eu estava indo tão bem, se não tivesse acontecido a pandemia, olha, se não tivesse tido aquele ou este problema, eu não estaria nessa situação. Outras pessoas, querido, ficam sempre olhando para o amanhã, sempre olhando para o que vai acontecer.
ou isso é bom, sonhar faz bem, ter fé é muito bom, mas tem pessoas, queridos, que vivem demais o futuro e de menos o dia de hoje. Tem pessoas que ficam sempre falando, olha, quando tirar as máscaras, eu vou para a igreja, porque eu tenho dificuldade de respirar CO2, eu tenho dificuldade com gás carbônico, eu passo mal, eu tenho fobia. E queridos, é interessante que muitas vezes nos esforçamos para fazer coisas do mundo, nós precisamos receber um dinheiro no banco, tem que ir presencialmente, olha, mas tem 500 pessoas lá, mas eu preciso ir. Queridos, o dia que nós tivermos esse eu preciso ir para as coisas de Deus, coisas grandes e tremendas começarão a acontecer nas nossas vidas. Quando nós tivermos essa urgência, essa necessidade de enfrentar muitas vezes nossos próprios temores, nós vamos receber algo maior de Deus. Deus está falando para cada um de nós aqui, não lamente o passado e não fique parado esperando o futuro chegar. Você, quando faz isso, você deixa de viver o hoje, e o hoje é o melhor de Deus para você, por isso ele se chama presente. Presente, tem um presente para você hoje, presente na sua vida, querido. Você precisa aprender a valorizar o que você já tem, e eu quero rapidamente nessa noite, nos lembrar um pouco, a cada um de nós, queridos, o que é que nós já temos, e por que nós esquecemos disso, e muitas vezes não valorizamos. A primeira coisa que eu quero lembrar é dos nossos recursos materiais. Vivemos um tempo de dificuldades, queridos. Eu quero pedir para você valorizar os seus recursos materiais, aquilo que você já tem. Ninguém é tão pobre que não tem nada, absolutamente nada. Não existe uma pessoa tão pobre assim. Olha, eu sou tão pobre que eu não tenho nada, absolutamente nada. Não existe. Outro dia eu vi essas pessoas, querido, muitas delas têm problemas mentais, que andam por aí, empurrando um carrinho de compra, empurrando um carrinho que eles construíram, com roda de bicicleta, e a gente fica olhando aquelas pessoas andando por ali, e a gente vê que mesmo essas pessoas, eles têm um monte de coisa guardada lá. Outro dia eu estava olhando para eu falei assim, olha, tem uma garrafa térmica dentro desse carrinho, para que será que ele usa? Tem uma garrafa térmica nesse carrinho, não é? E outras coisas mais, queridos, que ele tem. Parecia ser uma pessoa assim, que vivia no mundo mesmo, que não tinha uma residência fixa. Ninguém é tão pobre que não tem absolutamente nada, queridos. Todos nós temos, mas o inimigo vem para dizer para você, você é um miserável, você não tem nada. Sabe que voz é essa que fala para você, você é um miserável, você é um derrotado, você não tem nada? É a voz do próprio Satanás. Essa voz, se você ouve essa voz, se em algum momento da sua vida você ouviu diante de uma situação, de um problema que você enfrentou, de um desemprego, diante de uma perda financeira, de um negócio que deu errado, uma voz veio à tua mente e disse assim, você agora acabou, você perdeu tudo, você perdeu tudo. Uma das coisas que me marcou profundamente, eu era ainda um garoto, eu trabalhava numa empresa, e eu tinha acho que 16, 17 anos na época, e foi uma época de crise muito grande no Brasil, né? Essas crises cíclicas do Brasil, e eu me lembro que o meu gerente, ele era japonês, ele era assim uma pessoa muito séria, muito fechada, né? E teve uma crise terrível, querido, e esse japonês foi demitido na época. Né? E eu me lembro, eu nunca sai da minha mente isso, ele tinha um Chevette novinho na época, o Chevette era um carro top na época, né? Ele tinha um carro novinho ali, e queridos, eu não sei porque eu fui para o lado de fora da empresa, e eu vi aquele meu gerente, né, japonês, agarrado no volante, mas ele chorava, querido, ele chorava ali, e assim fazia, eu confesso para vocês, eu já com 16 anos de idade, eu nunca tinha visto um homem assim, de uma posição dele, chorar daquele jeito. Aquela cena me marcou para sempre, porque, queridos, o que aquele homem estava extravasando? Certamente ele estava lutando com sentimentos como esse, eu perdi meu emprego. Os orientais têm muito esse negócio de honra, não é? De sair pela porta da frente, de começar a sua carreira e muitas vezes terminar na mesma empresa. E ele foi demitido, queridos, aquilo para ele foi uma situação talvez de desonra, de perda tão grande, que ele estava ali chorando feito uma criança. E eu comecei, depois de muitos anos, a entender, queridos, o que aquele homem estava sentindo. Quando as grandes perdas da nossa vida vêm, acompanha a voz do inimigo dizendo, você perdeu tudo, acabou, acabou. Você não vale nada, está vendo? Ó?
Principalmente quando nós somos demitidos num trabalho, o sentimento de incapacidade toma conta de nós. Porque você se sente, queridos, diminuído, você se sente desprezado, você se sente que não é mais necessário. Todos esses sentimentos vêm sobre você, é natural isso. E junto com esses sentimentos vem a voz do inimigo dizendo: está vendo? Você não tem valor, você não vai conseguir. E a palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, eu gosto muito dessa passagem, né, de Eliseu e essa viúva dos profetas. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Dize-me o que é que tens em casa. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, preste atenção aqui. Situações de estresse, de medo e de perda fazem você perder o foco, perder a visão, perder a noção das coisas como elas são. Normalmente uma pessoa, querido, quando ela tem uma má notícia, ela fica desorientada. Eu sempre conto esse caso, já contei aqui na igreja, e a minha esposa sabe disso. Uma vez eu estava trabalhando no shopping Morumbi, em São Paulo, e a minha filha Beatriz, na época, estava muito doente. E a Ana me ligou, no começo do celular ainda, e aquele PT 550, aquele perigoso, que podia machucar uma pessoa, né? Ela me ligou, e ela falou assim: olha, aconteceu tal e tal coisa com a Beatriz. E aquela notícia foi um choque. O que aconteceu comigo, querido? Eu não lembrava em que piso estava o meu carro. Agora você não imagina eu precisando ir embora do Shopping Morumbi. E absolutamente, se você me disser é no A1, no G2, no G4, perto de um pilar, eu não lembrava. Deletou essa informação da minha memória. E eu tive que pedir ajuda para os guardinhas que andavam de moto ali: por favor, me ajude, eu perdi meu carro. Mas roubaram o seu carro, ele falou. Naquela época tinha muito roubo em São Paulo. Mas roubaram o seu carro, senhor? Não, não roubaram, eu não sei onde. Mas como que o senhor não sabe onde está? Eu não sei onde está, eu esqueci. O cara falou: nossa, esse cara deve usar droga, ele deve ter algum problema, porque é impossível, né? Na época, eu estava na casa dos 30 e poucos anos. Ele falou: nossa, é algum problema ter esse moço, porque é impossível uma informação dessa. Mas aquela informação, o peso daquela má notícia, me tirou do eixo, querido. Me tirou do foco, as coisas, eu não enxergava mais nada. Assim somos nós, quando recebemos uma má notícia. Você não lembra das coisas, você fica assim. E aquela viúva, ela falou assim: eu não tenho nada. Imagina, os filhos iam ser levados como escravos. Ela tinha acabado de perder o marido, a referência dela, o supridor dela. Ela falou: minha vida acabou, e ele vem perguntar o que eu tenho em casa. Eu não tenho nada. Mas ela não tinha nada, ela tinha o azeite. E daquele azeite aconteceu um grande milagre. Deus pode fazer um grande milagre com aquilo que você tem na sua casa. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. E os discípulos de Jesus, hein? Certa vez, quando Jesus fez uma grande multiplicação de pães e peixes, Jesus estava provando a fé dos seus discípulos. Está lá em João capítulo 6, verso 8 e 9. João 6, 8 e 9. Eu gosto dessa passagem também, querido. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Isso não é nada. Jesus, isso não é nada. Queridos, quando nós estamos mergulhados nos problemas,
os poucos recursos que nós temos se transformam em nada na nossa mente natural. Preste bem atenção, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Realmente, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, naturalmente falando, não são nada. Ele não falou nenhum absurdo, ele não falou nenhuma mentira no reino material, mas no reino do Espírito, ele tinha dito sim uma grande bobagem. Eu quero dizer para você, querido, que se você tem 5 pães e 2 peixes, grande multiplicação pode vir sobre a tua vida se você tem fé em Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Aleluia. Porque Jesus, do eu não tenho nada em casa daquela mulher, ele formou uma nova empresária no ramo de azeite. Do eu não tenho nada em casa, nasceu uma empresária. Da onde nasceu? Nasceu da hora em que ela se corrigiu e obedeceu e praticou a palavra de Deus. Se ela falasse assim, que negócio é esse de vasilha? Você está doido? Eu quero dinheiro, eu quero uma cesta básica. Não, querido, você tem que obedecer a palavra de Deus, ouvir os profetas. Ouça os profetas e vocês irão prosperar. Ouça, dai ouvidos à palavra de Deus e vocês irão prosperar. A chave da prosperidade daquela mulher foi a sua obediência e a prática da palavra. A sua obediência e a prática da palavra. Sem isso, o milagre não aconteceria. Eu não tenho nada em casa a não ser essa botija de azeite. Uma grande empresária nasceu. E queridos, eu só tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, nasceu uma multiplicação que alimentou mais de 5.000 homens. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, queridos, Deus tem poder. A partir do que você tem hoje, Deus pode. A partir do que você tem hoje, Jesus pode. Não despreze o que você já tem. O ponto de partida para Deus é o que você já tem. Aleluia. Eu sei que de máscara é complicado, mas eu quero que você repita. Diga assim: o ponto de partida para o meu milagre é o que eu já tenho. Aleluia. Vocês acabaram de ver 2 grandes milagres aqui, que o ponto de partida foi o que essas pessoas já tinham, e quando elas corrigiram a bobagem que haviam dito, quando elas corrigiram a falta de fé delas, e transformaram isso em obediência e em prática da palavra, o milagre começou a acontecer. Querido, deixe de lado aquilo que você acha naturalmente e comece a praticar a palavra. Obedeça e pratique a palavra de Deus e grandes milagres virão sobre a tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Valorize a sua capacidade. Ponto número 2, valorize a sua capacidade e os seus talentos. Juízes capítulo 6, verso 11 em diante. Glória a Deus. Gideão, grande personagem bíblico, grande personagem. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar de prensar uvas. Malhando o trigo no lugar de prensar uvas, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, Gideão só estava ali malhando trigo no lugar de prensar uvas, porque ele estava com medo dos midianitas, medo do que eles poderiam fazer com a sua colheita. Por medo, ele estava naquele lugar. Chega o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Não combina, né, querido? Homem valente com alguém que está ali, ó. Como é que se malhava o trigo, querido? Para malhar o trigo você precisa de espaço, não é? Lembra mais ou menos aqui como você malha feijão, né? No sítio antigamente malhava feijão, não era máquina, né?
Eu lembro que colocava em cima da lona muitas vezes, né? Cada um tinha uma técnica, né? E batia ali naquelas vargens, né, querido? E tirava, e depois, que coisa maravilhosa, né? É mais bonito ver do que fazer. Fazer cansa muito, né? Mas ver é bonito demais, né? Ver é lindo. Mas, queridos, precisa de espaço, faz barulho. Imagina como é que ele estava malhando o trigo. Dando aquelas varadinhas assim, ó, de leve. Os midianitas vão ouvir, com medo, com medo. Chega o anjo do Senhor e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus nos enxerga assim, mesmo quando nós não nos vemos. Glória a Deus, porque muitas vezes a minha visão a meu respeito, a tua visão ao teu respeito é uma visão diminuída, é uma visão desfocada, é uma visão de um derrotado, de um homem pequeno, de uma mulher incapaz. Mas aí chega Deus e Ele coloca, queridas, as coisas no devido lugar. Parece aquela pessoa que ela não consegue enxergar, né? Eu já estou assim, né? Letra pequena assim eu não consigo enxergar já, não é? Mas quando você coloca o óculos, que coisa boa, meu Deus, olha, eu estou enxergando tudo. Não é? Por quê? Porque aquilo trouxe a visão correta. Queridos, você está se enxergando pequeno, diminuído e derrotado. Vem o anjo do Senhor, vem o Espírito Santo de Deus e fala assim com você: o Senhor é contigo, homem de valor, o Senhor é contigo, mulher de valor, aleluia, glória a Deus. E você precisa abrir os seus olhos e falar: aonde está esse homem de valor, essa mulher de valor? Eu não estou enxergando, mas calma, versículo 13, calma. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Que eles não têm nenhum problema contar seus problemas para Deus. Gideão rasgou o coração dele para Deus: Senhor, o poder de Deus virou história. Ele falou: você pensou você vendo um anjo de verdade, e você falando o poder de Deus virou história para um anjo? É porque o homem estava sem fé nenhuma. A pessoa vê um anjo e fala: Deus não existe mais, o poder de Deus não existe mais, está sem fé nenhuma. Olha o estado daquele homem, gente. E o anjo havia acabado de dizer para ele: homem valente, o Senhor é contigo. E ele reclama: o Senhor nos desamparou. Se o anjo estava lá, isso aí já não era verdade. Como desamparou? O anjo acabou de chegar o milagre, acabou de chegar a resposta. Mas olha a visão dele, olha a visão que nós temos no meio dos problemas. Olha a visão que você está tendo hoje, você que nos assiste nessa noite. Olha a visão que você está tendo, porque você está mergulhado no seu tanque de prensar uvas, que simboliza os seus problemas, malhando o seu trigo, que simboliza outros problemas. Você está cercado de problemas ali, e você não consegue enxergar nada, a não ser, querido, problema por todo lado, derrota por todo lado. Ele desfez a glória de Deus, ele desfez a história de Israel em um versículo da Bíblia. Ele descontou tudo. Ele falou: o Senhor não é comigo, olha aí, olha onde eu estou. Quantas vezes você não teve vontade de dizer assim? Não é como diz o Lázaro, né? Se tu é crente, então por que tu passa fome? Não é? Como diz a música dele. É isso, querido, não é? Se você é crente, se você é filho de Deus, por que você está vivendo isso? Isso daí, quem que colocou esse pensamento na tua mente? Quem colocou esse pensamento no teu coração? O próprio Satanás. Veio dele esse pensamento. É um pensamento de derrota. É um pensamento maligno. É um pensamento, querido, que tenta desmistificar, desfazer a sua própria imagem. Você e eu fomos feitos à imagem do Deus Criador. Nós fomos criados para vencer. Quem acredita diz amém, Jesus. Aleluia, o teu DNA é um DNA de vencedor. Quando você nasceu vencedor. Você não nasceu derrotado. Não existe ninguém aqui que nasceu derrotado, nenhum. Não, eu nasci, mentira. Você está aqui, você nasceu vencedor. Glória a Deus. Versículo 14, continua. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Continua. E ele disse, ai Senhor meu, você percebeu quando a pessoa está com dor, só falava ai, os ais de Gideão, né? O ai, primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, ai, ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha só, agora foi de doer, gente, mas vamos ler. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. A minha família é a mais pobre de Tupéva. É o que ele quis dizer. Minha família é mais pobre de Jundiaí. Eu sou a pessoa mais, se você falar, eu sou a pessoa mais pobre desta cidade. Você já pensou uma coisa dessa, querido? É a visão que ele tinha de si mesmo. Eu acho até que nem era verdade isso, porque ele tinha trigo para malhar, ele tinha um lagar, mas ele estava se sentindo tão mal, tão diminuído, que ele falou assim, eu sou o mais pobre. Sabe quando você se sente a pessoa mais inferior do mundo? Parecia aquele meu ex-gerente chorando, um homem de capacidade. Japonês já é inteligente, né? E ele era muito inteligente, muito capaz. Mas naquele momento do desemprego, ele chorava feito uma criança. E ele se sentiu indefeso e frágil diante daquela notícia. Quantas vezes nós nos sentimos indefesos e frágeis diante das más notícias deste mundo, e nós mesmos nos rotulamos derrotados. Muitas vezes não é o inimigo, não é uma pessoa de fora, é você mesmo que diz, eu sou incapaz, eu sou pobre, eu sou miserável. Mas aí vem o versículo 16, e glória a Deus por ele. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O interessante, queridos, o interessante disso tudo é que o anjo não desmentiu que ele era a família mais pobre de Manassés. Eu achei interessante isso. Hoje falando, calma, o anjo, né, Jefferson, não era um anjo psicólogo, entendeu? Né, a psicologia angelical é um pouco diferente, né? Olha, vem aqui. Se fosse nós, pastores, líderes, vem aqui, querido, que isso? Que pensamento é esse de derrota? Não, você é mais que vencedor, vem aqui, vamos orar junto. A psicologia angelical é um pouco diferente. Ele falou assim, você é o menor, sua família é a mais pobre, mas eu vou resolver isso, como? Com a presença de Deus indo contigo. Aleluia! Eu dou a cura, eu dou a vitória para você, como? Deus indo contigo. Deus não desfez, querido, aquela imagem negativa que ele tinha, através de apenas inflar o ego dele. Não é bem assim, veja, você tem muitas qualidades. Não, ele não levantou a bola do Gideão, de jeito nenhum. O que ele chegou e falou assim, realmente, você pode ser o menor, sua família pode ser a mais pobre, mas uma coisa vai acontecer com você que vai te transformar num homem de valor, vitorioso, valente, um dos maiores guerreiros de Israel. O Senhor está contigo. Aleluia! E nessa noite, querido, você precisa crer nisto. Que acima das suas dificuldades e limitações, acima daquilo que você pensa acerca de si mesmo, ou daquilo que o mundo disse ao teu respeito, existe uma palavra que está sobre essas palavras, e essa palavra é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Essa promessa era uma promessa pessoal, era uma promessa exclusiva para Gideão, mas depois o próprio Senhor Jesus tratou de estender essa promessa a todos os seus filhos. Eu estou convosco todos os dias. Pastor, amanhã eu tenho tantos desafios, essa semana eu tenho tantos desafios. Jesus está comigo? Ele prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai estar com você, querido, ele vai estar com você, ele já está com você, ele já te deu forças para estar aqui nessa noite. Ele já está te tirando, já te tirou do comodismo, ele já te tirou do pensamento de derrota, ele já te trouxe até aqui.
Mesmo quando não parece que Deus está contigo, a palavra diz que Ele está contigo. O que faz a diferença? Dar ouvidos à palavra de Deus. Pai, não parece, mas o Senhor está comigo. Não parece, eu sou o menor. Deus não diz que você não é o menor. Deus diz, eu estou contigo. Eu gosto dessa frase do Tiago Brunet, eu vou ler para você aqui. O futuro é construído pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. Deus pode levantar você dos fracassos, mas Ele nunca te levantará das suas desculpas. Então, querido, veja bem, para cada palavra que Gideão, cada desculpa que Gideão dava, o anjo do Senhor rebatia com a palavra. Eu sou fraco, não, você é valente. Eu sou o menor, mas eu estou contigo. Querido, a quem você vai dar ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Sabia que Deus gosta de gente fraca? Pastor, pensei que Deus gostava de gente forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Pensei que Deus gostava de gente forte. 2 Coríntios 12, 9. Diz a palavra do Senhor. Então, Ele me disse, Deus, Jesus, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória! Aleluia! De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Esse é um versículo para levantar o morto, querido. Então ele me disse, a minha graça te basta. Deus gosta da fraqueza humana, porque quando há fraqueza humana, Deus pode entrar com a força dEle. Onde há fraqueza humana, Deus pode entrar com a força dEle, mas onde há força humana, onde há autossuficiência, Deus não pode entrar. Por isso que muitas pessoas perdem emprego, por isso que muitas pessoas passam por desertos, por isso que muitas pessoas, queridos, têm seus negócios destruídos. Por isso que o Senhor todo mês nos incentiva a tirar o nosso dízimo e entregar para Ele. Todo mês que você separa o seu dízimo e entrega para o Senhor, é um exercício de fé. Por que fé, pastor? É tão simples para mim, para você pode ser, mas para muitos não é. Você vai viver com 10% a menos da sua renda, matematicamente falando, é isso. Então, todo mês, você que tem fé, você faz o seguinte, eu vou viver com 90% do que eu ganho, porque Deus é comigo. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Todo mês você tem que renovar esse voto de fé com Deus. Todo mês. Por que eu não posso dar o dízimo uma vez só e acabou? Não, porque todo mês Deus está provando o teu coração. O dízimo é isso, é uma prova mensal de onde está o teu coração. Teu coração está em Deus ou está em Mamon? A tua segurança está em Deus ou está nas riquezas desse mundo? Queridos, glória a Deus porque nós somos desafiados. Glória a Deus porque Deus ignora nossas desculpas. Deus não aceita as nossas desculpas. Deus olha para nós e diz assim, eu sei de tudo isso, é verdade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se você acreditar que eu estou contigo, comigo, nós, eu e você, faremos proezas. Aleluia! Quantos aqui creem que ainda em 2020 farão proezas junto a Deus? Aleluia! Junto ao Senhor, querido. Quando terminar esse ano, em nome de Jesus, você olhará para trás e vai dizer, em Cristo, no poder de Deus, eu fiz proezas. Aleluia! Querido, o poder de Deus, quando Ele encontra fraqueza em você, e abertura para agir, grandes coisas acontecem e grandes coisas acontecerão na tua vida em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, valorize o Espírito Santo que está em você, querido. Nós começamos esse período de oração, orando em línguas, porque enquanto eu estava aqui em cima, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Tem gente que não ora em línguas há 5, 6 meses. Tem gente que não ora em línguas há 1 ano. Eu não sei quem era essa pessoa que estava aqui, mas que tinha, não precisa se manifestar não.
mas que tinha, na sua casa aí também tinha pessoas. Nossa, como é que é esse negócio de orar em línguas? Não precisa orar em línguas, não é só dentro da igreja, tem pessoas que pensam só dentro da igreja devo orar em línguas. Você precisa valorizar o Espírito Santo. O maior valor, a coisa mais preciosa que você tem, não é a tua conta bancária. Tem pessoas que dizem assim, o que o mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo. A coisa mais preciosa que eu tenho, melhor dizendo, é a minha família, é a minha casa. Não, querido, é o teu ministério. Não, a coisa mais preciosa para mim é estar aqui pregando. Não, a coisa mais preciosa que você tem, agora sim, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é tão precioso que teve gente que quis comprá-lo. Quanto que é esse Espírito Santo, esse poder, hein? Está vendo? Vale quanto, hein? Está para quanto esse Espírito Santo aí? Hã? Não é como diz lá, né? Está para quanto? Não, querido, não está à venda. Não está à venda. Querido, se uma pessoa que quer o poder, já assistiu aqueles filmes que a pessoa tem que pegar uma pedra, tem que pegar uma espada, tem que pegar um negócio, que naquilo está todo o poder do universo, né? As joias do Thanos para os jovens, as joias do universo, né? O que o vilão faz? O vilão mata, arrebenta, tritura, ele faz tudo que tiver ao alcance dele para ter aquele poder, aquela chave que vai dar a ele o controle do universo, o poder de ser o maior. E nós, queridos, temos o Espírito Santo, o maior poder que existe neste mundo. O maior poder que existe nesse mundo, o poder do Santo Espírito. O poder do Santo Espírito. E nós não saímos triturando o inimigo, passando por cima de ninguém. O crente não se esforça, na maioria das vezes, nem um pouquinho, para ter mais do Espírito Santo. Para ter mais, tá bom o que eu tenho, tá bom, tá bom. Não, querido. Nós estamos sendo desafiados nessa noite a buscar mais de Deus, a buscar esse poder grande. Se disséssemos para pessoas que têm fome de ser grande, querido, você sabe, você que está aqui, que você já lidou com Umbanda, com Candomblé, com tantas coisas aí, as pessoas vão fazer trabalho, você vai na cachoeira sexta-feira, é Mercedes, BMW, né? Eu tive clientes meus que eu fiquei assim, meu queixo, ó, cara riquíssimo. Aí, a hora que eu fui ver o cara, não, que você tem um negócio aí que eu não posso esse dia, vai daqui, vai dali, descobri, o cara ia lá. Eu falava, mas meu Deus, como é que pode um negócio desse? Esse homem, empresário grande, poderoso, ele quer mais. Ou muitas vezes ele não quer mais, ele tem medo de perder o que ele tem. Eu vou segurar essa riqueza. Como que eu faço? Servindo a essas entidades, servindo a esse poder. Queridos, e nós temos poder. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem crê dá um amém bem grande. Glória a Deus! E o que nós fazemos com esse maior? Sobrevindo o mais valente. E a Bíblia diz, o mais valente, toma-lhe os bens. Jesus, o Espírito Santo, onde ele entra, ele é o maior. Ele é o maioral. Ele é o chefe, ele é o que domina. Aleluia! 1 Coríntios 3,16, vamos embasar isso na palavra do Senhor. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu acho curioso, Oswaldo, o apóstolo Paulo, falando isso para a igreja de Coríntios, a igreja que tinha todos os dons, a igreja que ele usou como modelo para falar dos dons no Novo Testamento.
para ensinar sobre os dons. E ele fala para essa mesma igreja: vocês se esqueceram que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Querido, eu vou falar abertamente, quem nunca foi católico não sabe o que significa a palavra santuário. Quem já foi católico sabe. A pessoa ela vai até um lugar que é considerado santo, sagrado, separado, santuário. Temos aqui Santuário de Aparecida, por exemplo, aqui não muito longe de nós. A pessoa vai àquele lugar com uma fé grande, porque ela acredita que ali está um poder especial, um poder que nós sabemos não é o poder de Jesus, não é o poder do Espírito Santo, é um poder atribuído a uma santa. Eu falo isso com muito respeito, mas é chegado o tempo de ser politicamente incorreto. Me perdoe, você que ouve, não estou ofendendo você, tenho tia freira, tenho primas, família muito católica, mas a verdade que eu creio, eu preciso falar, senão Deus vai cobrar isso de mim. Vai chegar um dia que você fala assim: olha, você é daquele partido que tem o bico grande, que fica só em cima do muro, né? Você não fala as coisas, tem que falar, não é? E eu tenho que falar. Então tem um santuário ali que a pessoa fala assim: aqui tem o poder, e a pessoa que acredita reverencia aquilo, ela vai lá com fé, ela vai lá com atitude, com reverência, é até bonito de ver. Agora Paulo diz assim, eu quero dizer que, eu não sei quantos quilômetros daqui fica Aparecido, talvez 300 e poucos quilômetros, 200 e poucos quilômetros, não é tão longe, né? Eu quero dizer que muito mais perto do que 200 e poucos quilômetros, existe um outro santuário. Ah, é aonde? Aonde? Você. Olha aqui para a sua blusa, olha para si mesmo, olha para os seus pés e fala: eu sou um santuário de Deus. Convicção está muito baixa, ó, a barrinha da convicção está desse tamanho. Diga assim: eu sou um santuário de Deus. Aleluia! É forte essa afirmação, eu sei. Só que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu vou pregar o quê? Vou pregar uma palavra light para vocês? Estamos vivendo os últimos dias, querido. Vai acabar esse mundão aqui. Não faz muita ilusão não, viu? Agora chegou a hora de apertar aquele parafuso assim, quase no limite. Prepara, agora não tem mais que... Não. Você é santuário. O que tem dentro do santuário? Tem um poder lá. O que habita dentro desse santuário que é você? Diga: o Espírito de Deus. Diga bem alto: o Espírito de Deus. Aleluia. Querido, eu quero dizer que Ele já está em você. Ele já está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Ele já está em você. Espírito Santo já está em você. Você é um santuário. E eu fico perguntando para mim mesmo, se a igreja de Coríntios, que vivia na profecia, era o nível de profecia, de dom, era tão grande naquela igreja, que teve que pôr ordem naquele lugar. Quando um estiver profetizando, o outro espera aquele terminar. Não estava dizendo que as profecias não eram de Deus, só que era tanto. Você já viu? Hoje em dia a gente vê isso, mas muitas vezes, infelizmente, fake, né? Mas na igreja de Coríntios era de verdade, era igual pipoca, né? Está profetizando, trazendo uma palavra de Deus, o outro vinha e fala: eu tenho uma palavra de Deus também. Calma, deixa ele terminar. Se uma igreja assim, a igreja que Paulo usou para citar todos os dons para nós, esqueceu-se que eles eram santuário de Deus e que o Espírito Santo habitava dentro deles, eu fico pensando, que dirá nós? Que muitas vezes nem orar em línguas nós oramos.
nem orar em línguas nós oramos. Nós esquecemos da linguagem celestial. Nos esquecemos. Querido, valorize o que está em você. Timóteo se sentiu pequeno, ele era jovem e ele encontrou uma igreja madura. E ele foi administrar aquela igreja, ele encontrou resistência para pastorear aquela igreja. E em 1 Timóteo capítulo 4, versos 12 ao 14, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. O Espírito Santo diz para você hoje: não te faça negligente com o dom que há em ti. Você tem dom, você tem talento. Uma coisa que machuca o meu coração: aquela pessoa tem ministério. Não é que quer ministério, tem ministério, porque, queridos, muitas vezes querer não é poder, aliás, sempre, né? Tem pessoas que têm o dom, Deus deu o dom, ela não usa. Canta, toca, parou. Nunca mais pegou no instrumento, nunca mais se dedicou àquilo. Liderava a célula, ganhou muitas vidas para Jesus. De repente, não vou mais liderar. Por quê, meu irmão? Não vou mais liderar, não quero mais responsabilidade. Eu me lembro que eu conversei uma vez com o irmão, que ele falou assim para mim: nossa, ele tinha saído da igreja, ele falou assim: ai, eu descobri que agora eu tenho tempo livre, eu posso fazer as coisas. Eu falei: nossa, queridos, enquanto Deus está chamando-nos, chamando cada um de nós aqui para nos tornarmos servos, escravos, tem pessoas falando: eu quero ser livre, livre de Cristo, eu quero ser independente de Jesus. Querido, não existe liberdade nem independência sem Jesus. Aquele que pensa ser livre e não tem Jesus, na verdade é escravo desse mundo. É escravo das coisas desse mundo, é escravo do dinheiro, é escravo do lazer, é escravo até de uma alegria familiar, querido. Às vezes eu vejo os irmãos, sabe, curtindo, muita coisa, a gente olha, observa, a gente não pode falar nada, né? Aí a gente tem que ser politicamente correto. Eu não posso invadir a vida de ninguém, mas muitas vezes você olha para uma pessoa: aqui estamos felizes hoje, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e você se lembra de como aquela pessoa servia a Deus, como aquela pessoa era intensa nos caminhos do Senhor, e de repente, queridos, as coisas desse mundo, a alegria desse mundo, a riqueza desse mundo, os prazeres deste mundo seduziram a pessoa, e ela perdeu completamente aquela alegria em servir a Deus. Meus amados, o Senhor Jesus restaura a alegria de servi-lo nessa noite. Quem crê diz amém, Jesus. Pode vir o grupo aqui. Querido, existem pessoas que são especialistas em nos fazer se sentir um nada. Sabia disso? Não é assim? Queridos, eu trabalho no ramo de vendas. Hoje não pode mais, porque o RH, graças a Deus, implantou o politicamente correto, né? Mas há muitos anos atrás, quando eu comecei, existia, querido, ainda naquela época, nas reuniões de vendas, troféu abacaxi. Quem é o troféu abacaxi? É o último lugar de vendas. E aí pegava, que na reunião mesmo, chamava lá, que eu quero chamar fulano. Aí todo mundo, o abacaxi ficou com ele hoje, esse mês ele foi o mês a mês. Ele é o último. E eu tinha uma cliente minha, eu lembrei disso. Ela já faleceu, o marido dela que toca o negócio hoje. Ela, uns 20 anos atrás, ela colocava na loja dela, preste bem atenção no que ela fazia. Ela colocava na loja dela, perto do caixa, o ranking dos vendedores. Ela escrevia com letra grande. Hoje é inconcebível isso, você não ia acreditar se você visse isso hoje. Mas na época ela escrevia assim, ó: primeiro, aí estava lá, Robson. Segundo, Fernando. Último, Pedro. Aí o pessoal ia passar no caixa, falava assim: quem é o Pedro? O cliente. Está em último lugar? Precisa vender melhor, hein, menino? No meio de todo mundo, querido. O que acontecia? As pessoas pediam a conta, não aguentava. Não aguentava. Era uma vergonha. Tem pessoas que são especialistas em dizer: você é um nada, você é incapaz. Mas Deus é especialista em nos pôr em pé.
Deus é especialista em nos levantar. O mundo, queridos, é especialista em humilhar, em pisar. Mas Deus é especialista em nos pôr em pé. Eu quero te dar 3 versículos para acabar. 1 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12. 3 versículos, uma leitura só. Paulo, aproveitando que Paulo falou para Timóteo, leia a palavra. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O Senhor te fortaleceu, Ele te considerou fiel e te designou para o ministério. Quem recebe isso, diga amém, Jesus. Salmos 29:11. Mais um versículo que fala da força que vem de Deus. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quem recebe diz amém, Jesus. Diga assim: eu recebo força e paz sobre a minha vida. Mais alto, diga isso: eu recebo força e paz. Aleluia. Fique em pé, querido. Eu quero você em pé agora. Eu quero orar com você, mas eu quero orar com você em pé. Eu quero orar com uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo. O Senhor é que te dá força, o Senhor é que te abençoa com paz. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, último versículo da noite. Efésios 1, 13 e 14, último versículo dessa noite, querido. Glória a Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ouvir e crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Versículo 14 agora. Glória a Deus, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome. Penhor, querido.